Glória a Deus, amém, queridos? É isso aí. Veja bem, hoje nós vamos falar sobre propósito. E eu pergunto, qual é teu propósito? Você tem algum propósito na vida? Amém? Sim ou não? Aquelas pessoas que não têm propósito são pessoas que não têm visão, que não pensam em crescer, que não pensam em vencer, que não pensam em ser um instrumento de bênção e fazer a diferença na vida das pessoas nesse mundo. Oh, amados, mas olha, tem tanta gente que está envolvida em grandes projetos e tem grandes propósitos, é uma coisa tremenda. Mas o que é propósito, pastor? Bom, eu fiz algumas anotações aqui para que você tenha uma visão mais ampla, para que você tenha um pano de fundo maior do que é propósito. Propósito, sabe o que é? É a intenção de fazer um projeto. Aqueles que têm um projeto, que sonha com algo, ele está no propósito. Ele está na visão. Amém? Também é o quê? É desígnio. É aquilo que busca alcançar. São finalidades e são intuitos para a nossa vida. Amém? E veja bem, o propósito também é uma tomada de decisão. Você decide o que você quer. É por isso que eu sempre digo da importância do Espírito Santo nas nossas vidas. E é muito bom quando você tem uma tomada de decisão na companhia do Espírito Santo. Por isso que eu tenho um texto bíblico aqui que o Senhor vai nos ensinar, amém? Através da sua palavra. Começa assim no capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aqui a gente vê uma saudação de Paulo, né? Aí no versículo 2 ele diz, graças a vós outros e paz na parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? É a aprovação, é o consentimento de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, aquele que nos concedeu gratuitamente no amado. Aí no 7 diz, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. No versículo 8 ele diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. No versículo 9 ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, aprovação e consentimento, não é isso? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Aí no versículo 11, diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós vimos aqui que Deus, o quê? Ele nos predestinou. Ele teve um propósito com a minha vinda e a sua vida nessa terra. Então nós aqui, você não é uma obra do acaso. Você não chegou aqui porque caiu de paraquedas. Você não chegou aqui porque você teve uma má gestação. Porque eu vim assim. Porque eu sofri muito assim. Não é esse o propósito que Deus tem para você. Amém? Não é porque você está vivendo um tempo difícil que você é esquecido por Deus, de maneira nenhuma. É por isso que ele diz lá em Isaías que ainda que uma mãe que amamenta seu filho, uma mãe que cuida do seu filho, uma mãe que ama seu filho, vier a desistir dele, vier a abrir mão dele, o Senhor diz que jamais ele abre mão de mim e de você. Por que o Senhor não faz isso? Porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Porque ele tem um propósito para mim e para você. Então nós precisamos entender exatamente isso. Que todas essas indicações aqui do propósito, que além de ser tudo aquilo que eu passei para você, ainda é, como eu falei, uma tomada de decisão. Por isso que é tão importante você ter o conhecimento na palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz lá em Oséias 4:6 que o povo sofre, que o povo padece, porque lhe falta conhecimento.
Amados, a gente vê que o conhecimento é algo que é muito importante a gente buscar isso diante de Deus. E o conhecimento, ele vem de Deus. A gente vê exemplos na palavra do Senhor de homens que o Senhor deu conhecimento, que o Senhor deu sabedoria de uma forma tremenda. Então, é uma necessidade para quê? Para que a gente tenha esse entendimento na hora da gente o quê? Gerar nossos propósitos. Na hora que a gente vai para a presença de Deus pedir os nossos propósitos. Na hora que a gente se dispõe também a nos colocarmos nas mãos de Deus para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Porque, amados, isso é o melhor que tem. Olha, basta você olhar uma pessoa que é bilionária, se ela tem um propósito com Deus, o comportamento dela é um. Aquela pessoa que é bilionária e que não quer nada com Deus, que ela acha que as suas habilidades humanas, a sua condição humana lhe deu tudo isso que ele tem, você vê que os dois têm um comportamento totalmente diferente. Eu estava lendo outro dia a respeito de um homem muito rico, e ele dando um depoimento que ele tinha uma dificuldade muito grande de dormir. Que às vezes ele virava a noite inteira rodando de um lado para o outro, já tinha feito terapia, já tinha feito uma série de coisas para evitar essa insônia. E nada conseguia. E aquilo estava deixando ele, com toda a sua fortuna, com as suas conquistas, um homem feliz. Por conta de quê? Por conta de não colocar Deus nos seus propósitos. Por conta de não deixar Deus reinar nos seus propósitos. Por que é que você vê que tantas pessoas levam e vivem uma vida de derrota? Porque Deus está excluído da vida deles. Porque a palavra de Deus não se faz praticante na vida deles. Eles não põem a palavra de Deus em prática, muito pelo contrário, eles ignoram a palavra de Deus. Muito pelo contrário, eles não querem saber de Deus. Você vai falar de Deus, a pessoa já fica logo te tirando, ele já fica logo te deixando para escanteio. Ou então, quando eles querem alguma coisa com Deus, eles querem do jeito deles. Eles querem servir a Deus do jeito dele. Não, eu vou nessas condições. Ou seja, querendo impor condição para Deus. Uma pessoa dessa está totalmente fora do propósito de Deus. Entendeu? E o propósito é o senso de nós pertencermos a algo superior, a nós mesmos. Isso é propósito. O propósito é o senso de pertencimento a algo superior a nós mesmos, pelo qual devemos trabalhar para um futuro melhor. Entendeu? Então, o propósito é esse, a gente pertencer a Deus. É pra gente o quê? Encaixar os nossos propósitos nos propósitos de Deus. Porque isso vai o quê? Nós vamos trabalhar nesse intuito todos os dias da nossa vida. Para quê? Para a gente se parecer cada vez mais com Cristo. E aí, queridos, a gente vê que a sua realização profissional, a sua realização financeira, seja em que área for da sua vida, será plena. Por quê? Porque você está ali debaixo da bênção do Senhor. Aí é bom demais. Aí você não vê a riqueza te tirar sono. Você não vê você passando por opressão. Você não fica debilitado. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. A Bíblia diz o quê? Que o justo viverá da fé. O Senhor diz mais que aquele que retroceder, o Senhor não tem prazer nele. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar no propósito de Deus. Parar, sabe, querido, de muitas vezes ignorar. Deus muitas vezes está falando conosco, a gente está pagando um preço terrível, a gente está numa prova terrível. Deus, eu lembro, sabe de quem? Do povo do Egito, amados. O povo do Egito estava debaixo de uma escravidão terrível, sendo humilhados, sendo explorados, ali muitos deles espancados, muitos deles ali sofrendo, e aí eles clamam naquele sofrimento, na hora da necessidade, na hora do desespero, eles clamam por Deus, o Senhor vem e recolhe aquele povo, tira aquele povo da escravidão do Egito que eles viviam, e aí o Senhor coloca eles no campo do aprendizado. Que é onde? O deserto. O deserto, muitas vezes, amados, tem pessoas que têm medo, têm pavor, mas, amados, é importante na vida de todo ser humano. E principalmente aqueles que andam com Cristo. Por quê? Porque é dentro desse deserto que a gente vai ser moldado e transformado. Tem gente que vem para Jesus, na hora que ele é colocado no deserto, não. Eu pensei que ser crente era mais fácil. Não, eu quero isso não. Quero isso para mim não. Vou voltar para tal mundo, porque lá eu bebia, lá eu fumava, lá eu ganhava dinheiro assim, ilícito, lá eu fazia tudo e não tinha problema. Tinha sim. No momento que chegar a prestação de conta, você vai ver que a coisa é feia. Não é fácil. Por isso que nós não podemos, amar de hipótese alguma, ignorar o que Deus tem para mim e para você.